Olá, estamos começando mais uma edição do Vidrocast, o podcast da Abravidro. Esta edição especial foi gravada no estúdio montado na Glass South America 2024, a maior feira vidreira da América Latina, realizada em junho em São Paulo. Eu sou Amorim Leite. Hoje vamos conversar com Célia Miranda, especialista em limpeza pós-obra, responsável pelo canal Obra Mais Limpa. Olá, Célia, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Achei muito interessante a sua proposta, o seu canal. Queria conhecer um pouquinho como é que você, antes de entrar em detalhes, como é que faz limpeza, etc., me conte como você entrou nessa, de onde partiu essa ideia, como é que você descobriu que isso é uma coisa muito importante, limpeza pós-obra. Bom, eu comecei há 18 anos atrás, trabalhando com limpeza pós-obra, a convite de uma amiga, e nos tornamos sócias, e eu fui vender serviço de limpeza. Era o que nós tínhamos combinado. Então, eu vendia a limpeza e ela faria a limpeza. Então, eu vendia a limpeza para uma concessionária gigante, e quando eu olhei tudo aquilo de vidro, cheio de respingo, de tinta, de cimento, pensei, como é que eu vou fazer essa limpeza? E esse foi um grande desafio, porque era uma concessionária de veículos importados, e eu tive que aprender a fazer, porque a pessoa que eu contratei falou, eu nunca limpei esse tipo de sujidade. Então foi aí que eu comecei a ter interesse por limpeza de vidro, que não era uma limpeza comum de manutenção, e sim uma limpeza pós-obra. Esse seu canal, você o tem há quanto tempo? O canal vai fazer 4 anos. E como você se envolveu a se interessar mais pelo vidro e falar do vidro, mostrar a importância de se limpar o vidro, como limpar o vidro? Bom, é importante que a gente fale sempre de limpeza profissional. E, às vezes, quem vai fazer a limpeza de vidro gosta de ligar uma mangueira, de lavar todo esse vidro, Não importando a altura, sobe em escada, às vezes, pensando que não pode haver algum acidente, liga a mangueira e começa a lavar esse vidro. Então, eu mostro totalmente o contrário, que precisa ter técnica, processo, produto adequado, precisa tomar todo cuidado também na execução dessa limpeza. Como você consegue se aproximar do mercado vidreiro, do profissional vidreiro, para passar essas informações para ele? Como é que tem sido? Falo sempre num total, num geral, não falo especificamente só de vidros. Mas, recentemente, eu fiz a limpeza de uma loja em um shopping e mostrei. Fiz uma prévia de como seria a limpeza de um vidro, com muita tinta. E foi bem bacana, porque as pessoas acham que tem que se lavar vidro. Mesmo dentro de um shopping center, todo mundo pensa que se lava vidro. E nós temos hoje os limpadores de vidro, Então, não precisa você jogar água. Você tem fibras especializadas para essa limpeza, Não tem essa água em abundância, como a gente estava falando no início, Todo mundo pensa que liga essa mangueira, mas não, nós temos, carinhosamente, nós chamamos de rodinho e carneirinho, que é um kit profissional de limpeza de vidros. Nesse seu tempo de atuação na área de limpeza do vidro, qual foi o vidro mais sujo que você limpou? Ou seja, o que você encontrou lá? Nossa! Olha, eu já encontrei muitas sujidades no mesmo vidro. Textura, a textura ela é bem difícil de sair. Cimento, resíduo de cimento, de tinta, base esmalte e verniz. Esses são os mais difíceis de sair. Mas tem uma curiosidade que poucos sabem, que acontece quando você danifica um vidro. Então, por exemplo, a pessoa vai colocar uma esquadria e tem a solda. Então, não toma o cuidado devido e queima o vidro. Então, aqueles respingos de solda, muitas vezes o cliente quer que você tire esse respingo de solda. Só que isso não sai, porque danificou o vidro, Com a alta temperatura, ele queima. Certo. E o cliente quer que você limpe. Então, a gente tem todo um trabalho de explicar para o cliente que, infelizmente, durante a construção, foi queimado esse vidro. Então, às vezes, a gente pega esse tipo de situação. Se a gente tivesse aqui de dar um passo a passo muito rápido, sem nos aprofundarmos, qual é o jeito certo de se limpar um vidro?
Bom, a limpeza pós-obra, primeiro você vai eliminar a poeira. Então, existe um espanador chamado espanador eletrostático, você elimina essa poeira, depois você coloca água e o detergente neutro, né, dentro de um borrifador, borrifa nesse vidro para escorrer toda aquela sujeira. Se ele tiver resíduo, né, de tinta, você pode usar uma lâmina, geralmente uma lâmina trim, de cima para baixo. Depois você vem com o carneirinho, carinhosamente chamado, né, que é um lavador de vidros. Você aplica, né, todo esse sabão, esse detergente no vidro, e em seguida você vem com o rodinho de limpeza de vidro, que é um rodinho específico para limpar vidros. E nas bordas, um pano de microfibra para poder secar. Mas o segredo é nunca tirar esse rodinho do vidro, porque se você tirar o rodinho do vidro, ele vai ficar escorrido e vai ficar sujo esse vidro. Entendi, tem de pegar, passar, aí até o fim. Exatamente. Pode ser do início, de cima para baixo, pode ser lateral, ou pode ser em movimentos ondulares. Qualquer vidro pode ser limpo? Todos esses vidros podem ser limpos desta maneira. Acontece que tem vidros que são menores, então não dá para você utilizar esse rodinho. Ou vidros que têm uma textura mais áspera, você vai precisar ter um pouco mais de paciência para fazer essa limpeza. Mas a técnica é a mesma. Quem é o teu cliente? Eu tenho cliente de engenharia, tenho cliente engenheiro autônomo, cliente final, arquitetos, são todos os meus clientes. Quando nós combinávamos um pouquinho sobre a nossa entrevista, você me falou de horário. Que história é essa? Eu não posso limpar o vidro em qualquer horário? Não, não é adequado limpar um vidro na temperatura que ultrapassa os 24, 25 graus, porque ele está aquecido. Então imagina que até uma aluna me perguntou um dia no Rio de Janeiro, ela tentando limpar um vidro meio-dia, em frente à praia. Então imagina, o vidro devia estar numa temperatura de 40, 45 graus, dito pelo calor. E ele fica embaçado. Então a temperatura ideal para você fazer a limpeza de um vidro é no primeiro horário da manhã ou no último horário da tarde, quando ele está em temperatura ambiente de 24, 25 graus, e não de 40 graus, porque ele vai ficar manchado. Isso vale não apenas para a sujidade pós-obra, mas também para a sujidade do nosso dia a dia aí, de casa, Exatamente. De uma janela. A limpeza de manutenção ela deve ser feita no primeiro horário do dia ou no último horário. Ou contra a luz do sol, né? Por exemplo, um apartamento que bate o sol da manhã, você vai limpar ele à tarde ou vice-versa. Olha, é um bate-papo muito diferente. Eu acredito que o nosso público vai gostar muito de ter sabido esses detalhes. Antes de nós encerrarmos, há alguma coisa que eu não lhe perguntei, evidentemente por desconhecimento aí de causa, que você acha importante passar para nós? Sim, a segurança de quem executa a limpeza. Pode ser a dona de casa, pode ser a funcionária do lar ou o profissional de limpeza pós-obra. Primeiramente, se você passar de 2 metros, né, como diz a norma NR35, utilizar os equipamentos de proteção individual chamados de EPI. E é bom ressaltar que, às vezes, as faxineiras, diaristas, elas gostam de limpar o vidro do lado de fora dos edifícios. Então, não façam isso. Para sua segurança, quem faz a limpeza do vidro de um prédio, por exemplo, sempre é um profissional que vai descer na cadeirinha, vai ter especialização para fazer isso. Então, não façam isso. Somente limpem o vidro para o lado de dentro, para sua segurança. Eu tenho ainda uma pergunta. A questão das esquadrias que estão ligadas ao vidro. Como é que se limpa? Bom, primeiramente, às vezes o cliente fala assim, eu quero só a limpeza do vidro. Mas o vidro, ele está junto com a esquadria. Não dá para você limpar um e não limpar o outro. Toda esquadria, você precisa limpar com produto neutro e uma fibra que não estrague essa esquadria. Por exemplo, uma fibra branca, que tem baixíssima abrasividade. Então, você pode limpar sem danificar essa esquadria. E nunca colocar uma espátula ou qualquer objeto pérfuro cortante. Célia, fale um pouquinho mais do seu canal, o que nós podemos encontrar no canal Obra Mais Limpa. Bom, no canal eu ensino tudo sobre limpeza pós-obra. Então eu ensino sobre limpeza de esquadrias, de vidros, pisos, revestimentos,
a importância de você se comportar como um profissional no mercado, você aprender como executar essa limpeza de maneira profissional. Muitas pessoas hoje entrando nesse mercado, elas gostam de limpar, mas ainda atuam de maneira doméstica. Acham que vassoura, rodo, a mangueira, e eu ensino como se profissionalizar. Então, o canal Obra Mais Limpa, ele é um instrumento de profissionalização. Fica essa dica aí para vocês, então. O endereço? Instagram, Obra Mais Limpa, tudo junto, e YouTube, Obra Mais Limpa. Célia, muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Eu que agradeço. Ficamos por aqui neste episódio do Vidrocast. Até a próxima.